Com a Gigo você consegue assistir os jogos de qualquer lugar. É só baixar o aplicativo no seu celular. Salve, salve rapaziada do Futeboteca, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News. Hoje, como notícia principal aqui no nosso programa, vamos te contar o porquê a Disney demitiu geral no Focus Sports. E quem vai falar isso é a própria Disney. Pois é, então fica aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no Futeboteca para não perder nada sobre esses assuntos que tem rolado aí. Demissão no Focus Sports, quem renova, quem não renova, enfim, tudo dos bastidores da mídia, como vocês sabem, ou se não sabem, a gente sempre traz aqui no Pocket News. Demorou? Então, sem mais delongas, bora saber o que tem mais no nosso programa que tá especial, hein? A Globo e a Turner encerraram a disputa na justiça por entendimentos diferentes sobre a MP 984, que dava ao mandante o poder de negociar sozinho o direito de transmissão de um jogo de futebol. O processo chegou ao fim sem uma resolução de mérito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Além do pedido das próprias empresas, o órgão entendeu que não havia condições de seguir com a ação, já que a MP, a medida provisória, não tem mais validade desde outubro. Quem pediu o fim da jurisdição foi a Turner, alegando que não tinha mais interesse na discussão. A Globo, por sua vez, concordou com o fato em novembro, dizendo que a Turner se mostrou disposta a seguir os contratos. Com a pacificação da questão, a juíza do caso apenas condenou a Turner a pagar honorários e custos processuais. A programadora pode inclusive recorrer dessa decisão, já que pediu que a Globo arcasse com esses valores. Pois é, não fazia mais o menor sentido essa briga continuar, né? Diferentemente do Atlético Paranaense, que continuou brigando, agora a última, inclusive, novidade é que pela segunda instância o Atlético ganhou o direito da Globo para continuar transmitindo a partida no seu pay-per-view próprio, como se a MP tivesse em vigor. Não entendi essa questão judicial, essa decisão judicial, e com relação a Turner, ela sim foi mais prudente e pensou, puta, por que eu vou brigar por uma coisa sendo que essa MP, como medida provisória, que já diz o seu próprio nome, não existe mais? É melhor aqui a gente brigar para quem vai pagar os honorários de advogados, mas é coisa mínima se tratando dos valores que essas empresas têm em caixa, e dizer simplesmente vamos para outra questão, vamos debater isso depois, até porque a Turner, já falei aqui, eles investem cada vez mais em Champions League. Em janeiro tem a concessão para saber quem vai ser a próxima detentora dos direitos da Champions League no Brasil, e a Turner vai brigar forte por isso, porque é o que tem dado dinheiro para a Turner. Agora, com relação ao Campeonato Brasileiro, depois de 24 já era, você não vai ver mais eles comprando direito de TV fechada porque deu errado. Então não adianta eles brigarem agora por uma coisa que é uma legislação que simplesmente não vingou. Tá absolutamente correto as duas partes encerrar essa briga, porque briga na justiça no final das contas geralmente não leva em nada. Dessa vez as duas partes perderam porque a própria legislação morreu da maneira como ela foi constituída. A Record está sendo processada pela Panam Sports após a decisão de rescindir o contrato de transmissão dos Jogos Pan-Americanos de 2023 que serão realizados em Santiago, no Chile. O secretário-geral da entidade, Ivar Cisniega, confirmou a quebra do acordo. A emissora brasileira justificou a decisão por conta do impacto da pandemia do novo coronavírus e a alta do dólar. Já a Panam Sports aguardava o pagamento de 9,8 milhões de dólares, o equivalente a quase 50 milhões de reais da emissora de Edir Macedo. A diretoria do Cruzeiro tem uma série de débitos salariais com os jogadores, porém decidiu priorizar o pagamento de direito de imagem para contratar o atacante William Potker, mesmo com os salários atrasados no time principal masculino, no time feminino na base e dos colaboradores do setor administrativo do clube. Isso além do 13º que também está pendente. O UOL revelou que o Cruzeiro autorizou o pagamento de R$1 milhão à vista como taxa de direito de imagem pela contratação de Potker e deixou o Internacional para vestir a camisa celeste. A Neoquímica terá a Rainha Marta como sua nova embaixadora. O acordo será válido por 1 ano, o que já provoca rumores na internet de que a jogadora irá atuar na próxima temporada pelo Corinthians. A empresa aproveitou a oportunidade para apresentar o seu novo logotipo, que estará estampado na Neoquímica Arena do estádio do Clube Alvinegro. Eleito novo presidente do Inter, Alessandro Barcelos ainda não tomou posse, mas já sabe com quem pretende contar como treinador para a próxima temporada. Após iniciar conversas, a futura direção do Clube Gaúcho planeja uma viagem ao Equador nos próximos dias para definir a contratação do técnico Miguel Ángel Ramírez, do Independente Del Valle. A ideia é chegar ao acordo o mais breve possível.
Como toda quinta-feira aqui no canal, é dia de nos atualizarmos sobre o que tem rolado de melhor no mundo do futebol feminino. E diga lá, Kenji, quais são as novidades pra galera? Olá, minha gente, tudo bem? Seguinte, hoje eu quero fazer um convite pra vocês, hein? Eu fiz uma entrevista com a Renata Silveira, que foi anunciada recentemente como a primeira narradora da história da Globo, e eu já bati um papo com ela. Vou deixar um trechinho aí pra você ver. Então é isso que a gente quer, né? Claro que elogio é bem-vindo, quem não gosta de receber um elogio durante a carreira, né? Enfim, a gente quer que as pessoas parem do jogo, porque quando é um homem que tá narrando, as pessoas estão falando do jogo, ninguém tá falando. Às vezes fala, né? Mas ninguém tá falando. Fica em primeiro plano. A narração tá ali pra fazer uma emoção a mais. A narração não é a protagonista do jogo, da transmissão. A gente tá caminhando, o caminho é difícil, a gente tem que ser forte todo dia, porque não pensa que ela aparece o tempo todo. Mas estão diminuindo, e isso é bom, é positivo. Bom, a Renata falou sobre os desafios da profissão, os desafios do futebol feminino também. Então faço o convite para você assistir essa entrevista na íntegra. É só clicar na bolinha que tá aparecendo aqui em cima, tá bom? Forte abraço e segue o News. Como vocês sabem, nas últimas semanas a Disney vem promovendo um verdadeiro desmanche no Fox Sports com a retirada de programas e a dispensa de vários profissionais conhecidos. O conglomerado de mídia americano evita falar publicamente sobre as mudanças, mas, segundo informou o UOL, a chefia tem um discurso na ponta da língua na hora de explicar essas decisões. Os executivos apontam o prejuízo financeiro do Fox Sports, principalmente após a Copa do Mundo de 2018, os salários mais altos que a média dos profissionais da ESPN e a não aceitação da cláusula de exclusividade por parte de alguns dos profissionais da casa como os motivos principais para o desmanche atual. Ainda segundo o UOL, o acordo com o CAD indica que a Disney poderia fazer o que fez recentemente. No documento, o Conselho Administrativo afirma que permitia a integração comercial, administrativa e operacional da Fox Sports no Brasil com a The Walt Disney Company em todos os seus aspectos, incluindo operações e aquisições de direitos esportivos, visando ganhos de eficiência, redução de custos e equilíbrio econômico-financeiro. Pois é, muito se falou a respeito das contrapartidas que o CAD pediu à Disney ao permitir a fusão entre Fox Sports e ESPN, aderindo o canal ao portfólio da empresa norte-americana. Por quê? Porque se falava, foi noticiado isso por várias vezes no UOL, por exemplo, que sempre cobriu essa história desde o começo, que a Disney não poderia demitir nenhum funcionário do Fox Sports até o fechamento da emissora no Brasil, que vai acontecer em 1º de janeiro de 2022, portanto tem mais um ano ainda de Fox Sports. Só que aí contratos começaram a ser rescindidos. Inicialmente eram contratos que terminavam, que a Disney não renovava, depois começou a pintar histórias de contratos rescindidos, como é o caso do Marco de Vargas, que tinha contrato até 2022, como é o caso do Leandro Quesada, que tinha contrato até 2022, e aí foi-se olhar qual era de fato o acordo entre o CAD e a Disney. E o UOL olhou que não há de fato uma proibição da Disney romper esses contratos, mas a questão é, ainda que não haja juridicamente essa proibição, no momento que Quesada reclama, o Marco de Vargas reclama que não receberam absolutamente nada e vão ter que buscar os seus direitos como na justiça, eu não posso de maneira nenhuma concordar com a postura da Disney, como não posso de maneira nenhuma nesses casos concordar com a postura de uma grande corporação contra o trabalhador, a não ser que exista uma série de coisas que a gente não saiba, uma série de descumprimentos de acordos por parte dos dois, eram maus profissionais, atrasavam, faltavam, não cumpriam suas obrigações, o que não me parece o caso. Nesse sentido, não dá para ficar contra os profissionais. Se eles trabalhavam lá e se prepararam diante de um contrato até o ano que vem para estar trabalhando e provendo as suas respectivas famílias, a Disney querer demiti-los, ok, direito, mas pague o que deve. E eles estão reclamando que a Disney não está pagando e vão buscar o seu direito na justiça. Isso é muito feio, porque a Disney é uma empresa gigantesca, com muita grana, e não precisaria deixar a história escapar por esse lado. Ainda mais agora, não se pronunciando diante de tudo isso. Então acho muito feio para a Disney, independentemente de poder ou não, de acordo com o CAD ou não, essa postura é muito lamentável. As pessoas gostam de xingar a Globo porque monopolizam o futebol, mas nesses casos elas não se manifestam, precisam se manifestar igualmente, porque não tem mocinho nessa história. E essas foram as notícias de hoje, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam delas, e se não conhecia o Futeboteco, fica o convite para se inscrever, ativa esse sininho aí para não perder nada, estamos soltando vídeo todo dia, e claro, nos siga lá nas redes sociais do Futeboteco também, beleza? Elas aparecem aí na tela para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.